TV Mancha. Boa noite, família. Bem-vindos a mais um TV Mancha. Aí hoje programa especial, não só com as 2 vitórias do Palmeiras aí que fazia tempo passo que não acontecia, a presença hoje do Luiz Carlos Granieri, que tentou ser candidato aí, passar pelo filtro, infelizmente não passou, mas a gente vai tocar várias ideias com ele aqui, vários assuntos. Dá uma boa noite à mesa. Boa noite, Marquinhos. Bom, boa noite. Mais uma terça, né? Finalmente a gente, três vitórias seguidas, né, Catatal? Então a gente está um pouco mais feliz aí. Hoje tem, vamos falar rápido sobre os 2 últimos jogos aí contra o Botafogo na quarta passada, no Rio de Janeiro, e também um jogo de sábado aí contra o Grêmio. E aí, claro que boa parte do programa a gente vai falar sobre as eleições, né? A gente tem aqui uma pessoa que foi candidato, não deu certo, mas continua sendo conselheiro do clube e tem uma influência ainda muito grande lá dentro. Então a gente vai fazer algumas perguntas aí, algumas dúvidas que a gente tem sobre conselho, diretoria, eleição, e ele vai falar com a gente aí. E tem também o Festival do Centro, que teve esse final de semana, e também o Dia das Crianças aí que foi realizado no Brasil inteiro. Informações que a gente tem aí que um pouco mais de 10 mil brinquedos foram doados pelo Brasil, através de doações de sócios, de pessoas que ajudam a gente. Então foi legal pra caramba. Nas redes sociais aí tem várias fotos de todas as regiões, bacana mesmo. É isso aí, vamos continuar. Tá certo. Boa noite, Catatal. Boa noite. Agradecer a presença do seu Luiz Carlos Granieri, que honrou com o compromisso, né, que tinha firmado com a gente, mesmo ele não passando no filtro do Conselho Deliberativo. Está aqui com a gente e vai expor o que ele tinha em mente para o Palmeiras, né, o que ele pretendia fazer para o Palmeiras e o que ele acha que vai acontecer aí nas eleições aí de 29 de novembro. Tá certo. E por fim, boa noite para o próprio Luiz Carlos aí. Faça suas considerações iniciais, Luiz Carlos. Boa noite, senhores telespectadores, boa noite, pessoal da Mancha, da TV Mancha. É uma satisfação muito grande para mim estar aqui presente pela primeira vez, com essa torcida vibrante e maravilhosa que é a Mancha Verde e que tanto abrilhanta o futebol palmeirense. Tá certo. É isso aí. Já com a presença do Luiz Carlos aí, vamos falar aí do campeonato também, que, né, que a gente está participando. Teve jogo quarta, jogo do sábado, domingo, aliás, né? Vamos falar rapidamente sobre quarta passada. O jogo, todo mundo esperava que o Palmeiras sairia com a vitória, até porque tecnicamente a gente é bem melhor que o Botafogo. E mesmo sendo um jogo de semana, o jogo foi numa quarta-feira, a Mancha foram 3 ônibus cheios, né? Teve gente que foi até em pé do Rio de Janeiro, foi e voltou em pé. Uma viagem aí de 430 km para ir, mais isso para voltar. Mesmo assim a rapaziada compareceu, teve também uma galera que foi de carro, né? Bem acompanhado. E é um pessoal que saiu um pouco mais tarde aí de São Paulo, por causa dos compromissos de trabalho, então teve que ir um pouco mais tarde também. Teve uma galera que foi de avião também, teve o pessoal que mora no Rio de Janeiro, que também estava lá no jogo. Brasília, o pessoal de Brasília, os moleques de Brasília apareceram lá também. O interessante que eu achei assim que o jogo mesmo contra o Fluminense, que foi até no sábado, né? Foi até na véspera de eleição, não foi? Contra o Fluminense? Foi. Nesse jogo de quarta-feira contra o Botafogo, eu achei que na arquibancada tinha até mais gente, mais palmeirense. Não posso estar equivocado aí, ou enganado, mas parecia que tinha mais gente do que no jogo de sábado contra o Fluminense. Então, com a sequência que o Palmeiras já vinha tendo aí do jogo anterior, do Chapecoense, a melhora, né, dentro de campo, o Palmeiras um pouco mais com vontade de jogar e tecnicamente também um pouco melhor. Eu achei que o Palmeiras nesse jogo de quarta dominou a partida inteira. Desde o início da partida a gente perdeu alguns gols aí que eram fáceis de fazer, a gente acabou não convertendo. A primeira jogada foi até com o Valdívia, que ele na ponta esquerda ele sai tipo na área, assim, na linha de fundo sozinho, ao invés dele tocar para o meio, que tinha 2 jogadores na frente do gol ali, ele tentou chutar e a bola foi alta. Então a partir dali a gente já dominou a partida. E foi fácil, né, Catatal? Acho que. Foi. Aí a gente vai passar os gols, né? Exato.
O Botafogo é um time muito fraco, né? Passa por uma crise terrível. E o Palmeiras jogou, né? Eu acho que jogou o suficiente para sair de lá com os 3 pontos. Não sofreu uma pressão, mas normal, né? O Final de jogo, né? final de jogo. Acho que agora a gente joga com 11 jogadores, né? Que antigamente a gente jogamos 20 e poucas partidas com 10 sem goleiro. Acho que agora o time tá se reencontrando, né? E foi uma vitória, na minha visão, assim, uma vitória tranquila. A única coisa que eu acho dessa partida assim mas aí já é do comando, né, do técnico, de cobrança em relação a alguns jogadores que o Palmeiras poderia de novo ter matado a partida e acabaram brincando ali na frente do gol ou tentando cavar pênalti. O Palmeiras acabou até sofrendo uma pressão por causa disso, né? Um deles é o Alione, que poderia, em 2 lances, assim, ele poderia ter tocado a bola e o Palmeiras ter feito o gol, ou um outro lance que ele também deveria ter chutado e também perdeu. E o Leandro também, que até agora eu não entendo o que ele quer da vida, né? Não sei, o Palmeiras comprou ele esse ano e até agora eu não sei o que ele quer. Então a sensação que dá é que quando ele entra em campo ele não tá nem aí, entra, o que aconteceu e foda-se, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que tirando esses 2 jogadores aí, o Palmeiras mostrou uma superioridade muito além do time do Botafogo, né? Posso falar a esse respeito? Eu concordo com tudo que vocês disseram, só vou me permitir discordar de uma pequena coisa, que o Botafogo não está tão fraco, porque eles ganharam no jogo seguinte do nosso rival aí, né? Então, quer dizer, não está tão ruim assim. Então, para valorizar a nossa vitória, né? É, certo. Eu acho que o Palmeiras, a partir da hora que o Fernando Praz voltou e que o Valdívia resolveu jogar futebol, né? Eu acho que o Palmeiras melhorou muito e acredito que até o final do Campeonato Brasileiro nós vamos chegar em boas colocações, se Deus quiser. É o que a gente espera também de terminar esse campeonato aí um pouco mais folgado do que até agora, né? Que a gente tá sofrendo uma pressão muito grande, ainda com descenso, né? Vamos partir logo já pro jogo de sábado à noite. Infelizmente eu não pude estar presente no Pacaembu porque teve uma reunião da Mancha lá em Brasília, que por sinal foi legal pra caramba e muito produtivo. Então eu estava lá em Brasília, mas eu assisti pela TV. É claro que é totalmente diferente, né? Você assistir uma partida pela TV dentro de campo ou na arquibancada, mas eu, analisando assim pela TV, eu achei que foi até um grande jogo e que o Palmeiras também se portou como uma equipe que, igual a década de 90 ou no comecinho ali dos anos 2000, quando o Palmeiras ainda disputavam vários títulos e era campeão também. Então acho que o Palmeiras jogou bem, de novo com a bela atuação do Air Mago, né? Sobre esse pênalti, até agora eu acho que não é que o Valdívia teve intenção, mas ele sabia que ele estava diminuindo o espaço do jogador, então eu não sei se não, como diz que não foi pênalti, né? Sei lá, é difícil. Todos estão dando pênalti assim, né? Todos os árbitros estão dando pênalti. É um absurdo isso. Também acho. Mas eu acho que ele foi no mínimo um pouco imprudente da maneira que ele subiu ali. Então ele deveria saber do risco que o juiz poderia dar aquele pênalti ou não, né? Era mais fácil o juiz dar. Por mais que a gente estivesse jogando em casa, acho que o juiz daria esse pênalti. Do jeito que ele subiu, né? Ele sobe com os 2 braços abertos, né? Então, que nem o Marquinhos falou, ele já sabia que no decorrer do campeonato, qualquer bola, até o cara com o braço abaixado, tá batendo na mão, tá dando pênalti, né? Do jeito que ele foi ali com o braço levantado. E no início da partida teve o Cristaldo, né, perdendo aquele gol. Foi. Que foi até, acho que ele estava mais afobado do que... Se ele fosse um pouco mais tranquilo naquela bola ali, ele teria feito. E aí que teve o primeiro gol do Palmeiras, que foi até numa insistência que
Catatal, eu assistindo o jogo pela TV, dava aquela sensação que o Palmeiras ia empatar e ia virar esse jogo. Então, nos outros jogos a gente tem aquela sensação, não, hoje o Palmeiras vai perder ou vai tomar um gol. Esse jogo foi diferente. A gente sempre cobra aqui uma postura do Palmeiras de se impor, né? Quando joga em casa, volume de jogo, tudo. E eu acho que nesse jogo contra o Grêmio, o Palmeiras se impôs, né? A gente sabia que do jeito que estava o jogo, ia empatar a qualquer momento e ia virar a qualquer momento, entendeu? Fazia tempo que o Palmeiras não jogava desse jeito, né? Igual jogou. Tanto que você vê que o lance do gol, assim, tanto a cabeçada do Henrique como o chute do Mocha ali, não era pra... Eles tinha tudo pra dar errado. Né? Tinha tudo pra dar errado e deu certo. Então, acho que essa mudança de postura do time, né, e a necessidade que a gente tem da vitória, acho que pelo menos dá uma esperança maior pra gente, né? A gente só fica triste porque essa dedicação poderia já ter vindo faz tempo, né? E se tivesse vindo faz tempo a gente estaria de repente até lutando por uma Libertadores aí. O que seria normal, né? Um time como o Palmeiras, né? Porque tem jogos que a gente perdeu e empatou incompreensíveis, né? Aquele do Flamengo no Rio de Janeiro que a gente saiu ganhando por 2 vezes. Bahia em casa, o do Figueirense lá, que era pra gente ter ganhado. O do Grêmio no primeiro turno, que foi 0x0, mas teve um gol que o juiz anulou, que era do Diogo, né? Deveria ter ganhado. Teve uma bola na trave também lá contra o Grêmio, do Diogo, né? Tem vários, tem do Inter em casa que a gente perdeu de 1x0, do Fluminense que a gente perdeu em casa. Os próprios clássicos, os 3 que a gente perdeu, então a gente deveria ter ganhado um ou outro ali. Então a gente perdeu muito ponto que se o Palmeiras estivesse jogando da maneira que está jogando hoje, a gente teria ganhado e estaria um pouquinho melhor na tabela de pontuação. Quer falar? Eu acho que foi uma sucessão de erros, né? Talvez o técnico que veio, que era o Gareca, não era o indicado para aquela ocasião, porque era um técnico que não conhecia o nosso futebol, não conhece o futebol brasileiro. Até não discuto se ele é bom ou não. Eu acho que até que ele é um bom técnico, mas ele não se adaptou e nós precisávamos de uma solução imediata, né? Então a troca foi boa, eu acho que o Dorival é uma pessoa que veste a nossa camisa, jogou no Palmeiras. E sobre os jogadores, eu sempre acredito, procuro o lado bom das coisas, né? Então o Cristaldo, por exemplo, ele compensa a falta de alguma coisa que ele tem com a vontade que ele tem, né? Mas eu acho ainda que falta, até no meu plano de trabalho, se eu fosse presidente do Palmeiras, uma das coisas que eu teria era um ex-atleta nosso, que gosta do Palmeiras, um atacante, para dar fundamento. Eu acho que falta fundamento para alguns jogadores. Que nem o Henrique. Eu adoro o Henrique, ele é um cara também esforçadíssimo, um jogador que vestiu a nossa camisa. Mas muitas vezes ele perde uns gols, assim, que é falta de fundamento, eu acho. Né? Outro, você estava falando do Leandro. O Leandro é um bom jogador, mas eu não sei o que acontece, parece que ele não sabe dominar a bola, ele põe a bola além do que ele pode chegar. Ele deixa de ser um pouco objetivo às vezes, né? É impressionante. Quando ele chegou por empréstimo, ele fez grandes partidas pelo caminho, né? Depois, não sei o que acontece. Vamos aguardar, né? Quem sabe ainda... Tem alguns jogadores que demoraram muito tempo para dar certo, né? Vamos esperar que seja isso, né? O Valdívia a gente está esperando até agora. Ver se vai dar certo ou não. Bom, vamos entrar no assunto mais importante aí, né? Falar um pouco não, até o final do programa da eleição, que é um marco para a história do clube, né? Que vai ser a primeira vez que o sócio vai eleger diretamente o presidente do clube. É claro que com algumas ressalvas, né? E algumas limitações, que aí é uma discussão eterna, né? Do que é certo e do que é errado, mas da maneira, por enquanto, ainda que é feita, eu concordo, né? Que o cara, primeiro, para ele votar, ele tem que ter no mínimo 3 anos de sócio, né? Para ele ter direito a voto, então, e algumas outras questões para o cara ser candidato. Bom, a minha primeira pergunta assim, pro senhor Luiz Carlos,
pouca gente, uma pequena parte da torcida do Palmeiras entende um pouco da política do clube, né? Ele não sabe exatamente como funciona essa questão de eleição, tanto do conselho como da presidência e dos vice-presidentes, né? O que a gente sabe, assim, de fora é que dentro do Palmeiras tem alguns grupos políticos que para ele se candidatar tanto ao conselho como ao presidente, ele teria que fazer parte de algum grupo político, né? Ou não sei também. Mas o que a gente sabe, assim, Luiz Carlos, que o Paulo Nobre faz parte de um grupo político, o Pescarmona de outro, e antes de você dizer que seria candidato, você também fazia parte desse grupo político que é do Pescarmona, que é o BB. E de uma hora para outra, você, não sei se desligou dessa chapa, mas você também lançou sua candidatura. O porquê você se desligou dessa chapa aí do Pescarmona e lançou uma candidatura própria ao invés de apoiar o próprio Pescarmona? Certo, eu vou responder tudo que você indagou. Para você, hoje em dia, nós tivemos uma luta muito grande no Conselho, porque eu, apesar de ter algum tempo no Palmeiras, eu sempre lutei pela democracia, pela abertura dentro do Palmeiras, coisa que não existia, né? Então a gente via até agora alguns grupos políticos mandarem no Palmeiras. Então antigamente você podia se candidatar a primeiro vice-presidente, a segundo vice-presidente, independentemente de qualquer outra coisa. Ou até a presidente você poderia se candidatar. Nunca foi necessário que você tivesse filiado a uma chapa. Bastava você preencher os requisitos do estatuto, que eram 2 mandatos de conselheiro completos e estava no terceiro, você podia se candidatar a um desses cargos. Então, nós temos uma nova situação. Hoje nós temos uma situação em que nós somos obrigados a montar uma chapa com um presidente e 4 vice-presidentes, que isso é estatutário, e essa chapa, então, ela tem uma aprovação, uma votação deliberativa, coisa que aconteceu ontem. E ficou estabelecido que o mínimo que para essa chapa passar e aí ser votada pelo associado em assembleia dos associados, o mínimo que teria que ter era 15% dos votos. Só uma pergunta rapidinha. Eu lembro que ficou uma briga que seria 15 ou era 30% ou 20% a aprovação? Isso. Era 15 ou 30, né? E aí foi aprovado 15. Isso. Houve alguma discussão naquela época, depois houve uma negociação com um determinado grupo político que queria 25%, aí baixou para 20% e no fim nós conseguimos aprovar 15%. Foi uma grande vitória. Tá ótimo. Uma grande vitória. Mas mesmo assim, ainda acontece o que aconteceu ontem. Eu montei, nós fundamos esse nosso grupo chamado Aliança Verde e nós nos propusemos a ser pessoas neutras dentro do Palmeiras. Nós não aceitamos qualquer tipo de ingerência política no nosso grupo. Então, é algo inédito na história do Palmeiras. Então, o que aconteceu ontem? Nós tínhamos previstos, porque, assim, 15% dos conselheiros presentes, não, que estão inscritos. Então, nós ontem teríamos que ter 42 votos, independente de quantos estivessem presentes, né? E nós, da nossa chapa, da Aliança Verde, já tínhamos contabilizado 55 conselheiros que votariam. Tá. Aí começou a causar muito temor em determinadas pessoas, em determinados grupos políticos, então começou a haver pressão. E então alguns deixaram de comparecer, por algum receio, alguma coisa assim, e outros, por sua vez, não votaram na gente. Então isso ainda é um resquício
daquele problema que a gente quer eliminar no Palmeiras. Mas isso nós vamos conseguir com o decorrer do tempo. Isso vai acabando e futuramente o nosso movimento, que é a Aliança Verde, ele já é vitorioso. Eu acho que nós estamos no começo. Essa votação que nós tivemos de 36 votos para apenas 2 meses e meio, 3 meses de trabalho, ela é expressiva, ela é muito boa. Tá? Então eu não estou triste, eu acho que foi uma votação. Ficaria triste se tivesse tido 15, 20 votos. Mas com 36 votos eu me sinto reconfortado. Prova do reconhecimento. E eu não tinha ninguém, nós não tínhamos ninguém que viesse pressionar ou pedir votos para nós. Quem votou na gente é porque confiava no nosso trabalho. Né? E o motivo de ter feito você se desligar assim da chapa do Pescarmona para ser candidato próprio? Isso, perfeitamente. Eu também vou responder. Eu tive o prazer na minha vida de ter fundado uma chapa que se chamou Chapa Verde Esmeralda. E essa chapa é também com esses princípios que nós fundamos hoje a Aliança Verde. E posteriormente houve uma união com outras pessoas, que aí foi o Pescarmona, aí veio o Gilberto Chiburo, veio o Serafim Del Grande, veio o Antônio Augusto Pompeu Toledo e tal. E essas pessoas, depois de tudo que aconteceu, dos cargos que ocuparam e tal, essas pessoas foram deixando a chapa UVB. Foram deixando. E eu, como me sentia meio responsável e fundador, vamos dizer assim, eu permaneci, mas eu não concordava com uma série de coisas que aconteciam. Né? Basta dizer a vocês que eu estou no COF, já no 3º mandato, e eu ia às reuniões da UVB para relatar as coisas que aconteciam nas reuniões do COF. E eu era mal interpretado, as pessoas achavam que eu estava defendendo o Paulo Nobre, tanto que eu provei que não estava defendendo, que eu me lancei candidato sozinho. Né? Então isso foi uma das coisas, vários outros motivos, que eu não concordava com a posição, com o posicionamento da UVB, mas deixando bem claro que tenho amizade com todos, tenho livre trânsito com todos, eu quero muito bem a todos. E eu, uma questão de 1 ano atrás, mais ou menos, já fui saindo, fui tirando o pé, e até que encontrei pessoas que pensavam como eu e formamos esse grupo que é a Aliança Verde. Seu Luiz Carlos, eu vou fazer uma pergunta para o senhor agora. Eu sei que o senhor não vai falar, tipo assim, que 19 conselheiros do grupo do senhor se renderam à pressão, entendeu? Eu sei que o senhor não vai falar. A gente aqui sabe quem foi que fez a pressão, né? A gente sabe bem quem é a pessoa no Palmeiras que usa esse artifício para intimidar, para fazer esse tipo de artimanha política. O senhor não precisa dizer, que a gente sabe muito bem. A eleição do Palmeiras, como todo conselheiro é sócio do Palmeiras também, é o sócio que vota, a gente já sabe que ela já sai 126 a 67, né? Ela já está 126 a 67 para o Paulo Nobre. E o senhor tem 36 votos, né? A gente queria saber se o senhor vai apoiar determinado grupo agora, se o senhor vai apoiar o Paulo Nobre ou se o senhor vai apoiar o Pescarmona, porque o senhor, como líder da sua chapa, são 36 votos que podem equilibrar a eleição para o lado do Pescarmona ou dar mais vantagem para o Paulo Nobre. Eu primeiramente queria dizer que eu me sinto muito feliz de poder ter participado, de estar participando desse processo sucessório do Palmeiras. Só isso já é uma grande honra para mim. Eu tenho alguns anos de conselho, muitos anos de associado, então isso aí é uma grande honra para mim. Realmente, quando a gente fez essa mudança estatutária que eu relatei há pouco, foi justamente para acabar com esse tipo de problema do voto, do apadrinhamento, vamos dizer assim.
que é uma coisa que me irrita profundamente. Eu estou aqui na presença de pessoas amigas, na presença dessa torcida que eu admiro, então eu vou me abrir. Eu acho que são coisas que tinham que acabar no Palmeiras, esse tipo de coisa, das pessoas não votarem com a razão, votarem porque pertencem a um grupo político, foi imposto a eles votar em tal pessoa, então eles vão votar. Isso ainda acontece no atual momento. Mas o que aconteceu? Nós tínhamos, a princípio de tudo, nós tínhamos 65 votos contabilizados. Depois, muita gente que diziam que jamais votariam em determinadas pessoas, uma semana antes da eleição, eu não sei por qual motivo, voltaram atrás. E teve gente que no dia da eleição, também que disse que jamais sentaria com aquela pessoa, também no dia da eleição foi pedir voto com essa pessoa. Então, a respeito do nosso apoio, é o seguinte, a nossa proposta de trabalho, ela é de dirigir o Palmeiras, se nós fôssemos, dirigir o Palmeiras a 10 mãos. E era uma proposta de ouvir todo mundo, conversar com as torcidas, com os líderes das torcidas, ouvir as opiniões e tal e coisa. Então, o que nós vamos fazer? Conforme eu disse para vocês, se eu sair da UVB, há mais ou menos um ano atrás, um pouco menos, é porque eu não concordava com uma série de coisas. Né? Então, já estou dando uma resposta. E se nós montamos uma chapa para concorrer às eleições, é porque também eu não concordava com muita coisa do Paulo Nobre. Então, também não quero ser chamado aqui de mureteiro. Nós não queremos isso. Tá? Nós somos Palmeiras, eu sou Palmeiras, gente. Eu vibro com esse time, eu amo esse time. Então, nós vamos procurar o que é melhor para o Palmeiras. Nós vamos nos reunir e vamos tentar saber de todos qual será a melhor situação. E se aquela decisão, mesmo que me desagrade, vamos dizer, se nós chegarmos num consenso de apoiar a A ou B, que for do desagrado meu, do desagrado do vice-presidente, do primeiro vice ou do segundo vice, todos vão aderir. Tá? Mas, neste momento, nós não temos uma posição. Vamos dizer, a minha vontade mesmo seria de permanecer neutro, né, nesse problema, né, nesse aspecto sucessório. Mas vamos pensar, vamos conversar e vamos ver o que a gente pode fazer. O que a torcida questiona muito também é que, assim, em relação aos grupos políticos dentro do clube, a gente faz uma comparação muito idêntica com a política no Brasil, ou no estado, ou município. Né? Por exemplo, a gente sabe que quando um candidato ele lança uma candidatura que nem na primeira eleição, né, de 2003, que o Paulo Nobre foi eleito, ele chegava em alguns grupos políticos pedindo apoio, e aqueles grupos políticos colocavam em posição de ter alguns cargos para se beneficiar caso ele fosse eleito. Né? Um deles foi o Fanfula, tanto que se a gente entrar no site do Palmeiras e ver lá o cargo de vários cargos estatutários, a maioria até do Fanfula. Né? Então, a nossa cobrança é o seguinte: por que quando um candidato ele não é eleito, ele se torna eleito e se torna presidente do clube, se esses grupos políticos não se unem para um bem único, que seria o Palmeiras, só que ao invés disso eles ficam se degladiando dentro do clube? Existem até, e eu percebo isso dentro do clube também, porque eu sou sócio há 6 anos, mas não frequento os grupos políticos, mas eu vejo um pouco de fora, e você vê que tem pessoas que até torcem contra o Palmeiras, o time naquela atual situação, só para a situação não se dar bem e a oposição poder entrar futuramente. Né? Então, existe uma briga muito grande dentro do clube entre esses, né, chamados políticos ou grupos políticos e conselheiros dentro do próprio clube. Né? Por que não existe uma união, uma junção única de todas essas pessoas para ajudar o Palmeiras? Né? O que você acha sobre isso? Então, isso é uma ideia nossa.
Eu às vezes eu fico pensando, né, apesar de ter mais de 60 anos, mas com sangue verde muito latente ainda, eu fico pensando que às vezes eu sou um sonhador. O meu sonho era esse. Meu sonho, eu falava há uns anos atrás, será que um dia eu vou ver o Palmeiras unido, todo mundo trabalhando por um único ideal? E eu consegui agora, gente, eu consegui esse meu sonho. A Aliança Verde é para isso. As pessoas estão unidas e focadas. Jamais você vai ver nós criticando quem quer que seja. Aquele que está disposto vai ter a sua margem de erro, lógico, mas nós vamos tentar apoiar, não é verdade? Então, o que nós dizíamos é o seguinte, respondendo objetivamente a sua pergunta, é que nós eleitos, nós iríamos aproveitar as pessoas boas do Palmeiras. Não me importa se ele é da Chapa Palestra, se ele é da UVB, ou de quem quer que ele seja. Se ele for bom e se ele quer trabalhar pelo Palmeiras objetivamente, com honestidade, com sinceridade, e vestindo a nossa camisa, ele vai trabalhar. Uma outra coisa assim em cima disso também, já que a gente está falando sobre isso, a gente sabe também que o Mustafa ele foi presidente do clube por vários anos, né? Acho que de 93 a 2000, 93 ele entrou, né? Ele entrou em 93 e saiu, acho que em janeiro de 2005 foi quando entrou o De La Mônica. Então, se a gente for ver, então já vai fazer praticamente 10 anos que ele deixou a presidência do clube, porém ele tem uma influência muito grande ainda, né? Inclusive na votação do filtro também ele teve uma participação até importante, negativamente, mas teve. Mas se de lá para cá a gente teve, são duas eleições que o De La Mônica se tornou presidente, teve a do Beluso, Tirone e Paulo Nobre. Foram cinco eleições que tivemos até hoje, que foram eleições que foi o conselheiro que votava para o presidente. Então, quem tinha um maior grupo político seria vitorioso. Nessas 5 eleições, esses 4 presidentes, né, que são 2 do De La Mônica, mas os outros 3, eles foram apoiados pelo Mustafa e se tornaram presidente. Então, teve um apoio direto do Mustafa Contursi para eles se candidatarem. Mesmo assim, você acha que se ele tem essa força ainda política dentro do clube, a maior culpa não é do conselho que apoia ele ou por algum motivo não desliga do grupo dele e continua apoiando ele nessas últimas gestões? Ou seja, a gente reclama muito do cargo direto do presidente para a gente estar nessa situação que a gente tem estado ultimamente, né? Se a gente for reparar de 2001 para cá, né, são 14 temporadas, 14 campeonatos brasileiros e paulistas e outros também. A gente foi campeão paulista e campeão da Copa do Brasil em 2012. Ou seja, a gente teve uma campanha igual a do Paulista, igual a do São Caetano nos últimos 14 anos. Então, e é claro que está bem claro que a gente está vivendo um momento muito difícil ultimamente e diretamente está ligado ao Mustafa, que toda a torcida acha que ele ainda é o maior câncer que tem dentro do Palmeiras. Mas você acha que também, além dos presidentes, a culpa maior também não é do conselho de aprovar esses candidatos que foram reeleitos pelo Mustafa e outras pessoas também? Então, eu não gostaria de generalizar, de acusar o conselho de uma forma geral, né? Mas eu digo o seguinte, que a pessoa que vocês estão citando, o ex-presidente Mustafa, ele no decorrer dos anos, ele fez política, ele foi fazendo política. Ele foi colocando conselheiros que eram da simpatia dele, vamos dizer assim. Então isso ele foi conquistando votos, né? E durante muitos anos e até hoje ele tem um número expressivo de conselheiros e ele praticamente define uma eleição. Então eu diria que não é culpa do conselho, é culpa daquele conselheiro que apoia esse estado de coisas, né?
Eu, por exemplo, eu estava dizendo para vocês fora do ar, que você citou o mandato do Mustafa de 93 a 2000, até o final de 2004. Coincide com a minha... eu estar fora do Palmeiras. Eu fiquei fora do Palmeiras nessa época. Eu só fui voltar na segunda gestão do Della Mônica, quando nós demos apoio para o Della Mônica, que ele se reelegeu. Então, coincide com a minha saída não saída, ficar alijado do Palmeiras. Então, é isso que aconteceu. Durante muitos anos ele fez política, ele conquistou, ele colocou pessoas ligadas a ele no conselho, e até hoje ele tem um número expressivo de conselheiro. Dizendo que você falou, ele pôde colocar no poder o Della Mônica no primeiro mandato, depois o Peluso, desculpa, o Peluso não, quero desculpar, o Tironi, colocou o Tironi também no poder, porque ele foi o fator preponderante para isso. Eu acho que existe também um fato em cima disso, que é o seguinte: você falou que o Mustafa ele coloca conselheiros. Eu acho que um dos maiores erros que acontece dentro do clube é essa questão do conselheiro vitalício, né? Eu particularmente não concordo, porque eu acho que qualquer cargo ou qualquer coisa dentro do Palmeiras ele tem que ser ou voto direto do sócio, ou por mérito próprio de capacidade dele, né? Que não é o caso desses conselheiros vitalícios. Existe alguém ou alguma ideia de algum candidato, ou até sua antes, de fazer uma reforma estatutária, de mudar isso, por exemplo? Eu sei também que, pelo estatuto, se você juntar um determinado número de sócios ou de conselheiro, você pode pedir uma mudança, né? E é claro que isso vai para votação. Essa questão de você nomear vários conselheiros vitalícios, isso não é ruim para a democracia do clube? Então, eu me sinto muito feliz, muito à vontade e feliz de falar desse assunto, dizer a vocês que eu sou conselheiro vitalício, eu adquiri esse direito devido aos cargos que eu ocupei, devido ao trabalho que eu fiz, e eu acho que o conselheiro vitalício ele é importante na história do clube, porque ele é uma reserva para determinadas ocasiões, é uma pessoa que tem conhecimento de tudo que acontece dentro do clube. Queria dizer mais para você, eu participo com muito orgulho também da comissão da reforma estatutária. A gente tem se reunido 1 ou 2 vezes por mês, e antes do final do mandato agora nós vamos terminar essa reforma. E um dos assuntos principais é o caso dos conselheiros vitalícios. Nós estamos diminuindo o número sensivelmente, nós não podemos de uma hora para outra acabar com isso, né? Mas nós vamos diminuir. Lógico que os que já estão têm direito adquirido e vão continuar, apenas que daqui para frente vai ficar cada vez mais difícil a pessoa se tornar conselheiro vitalício. Porque hoje, para ele se tornar conselheiro vitalício, é a nomeação do presidente atual, né? Não, ou não? Não existe. É uma votação, né? Tem uma votação entre o próprio conselho. Do próprio conselho. Primeiro ele tem que ter, é como se fosse presidente. Ele primeiro tem que ter dois mandatos de conselheiro, ter exercido vários cargos, diretor titular de departamento, vale mais pontos, se ele for diretor adjunto, vale menos, e assim por diante. Então, as pessoas, depois, você se candidata a uma eleição pelo conselho e você tem que ter 50% mais um dos votos, não é fácil. Hoje em dia, nas últimas eleições, praticamente não tem eleito ninguém, não tem sido eleito ninguém. Na última acho que só 2, né, foram eleitos. É uma coisa mais... Eu consegui, porque tem uma coisa também, só conseguiam, ultimamente, nesses últimos, vamos dizer, 20 anos, só conseguia se eleger conselheiro vitalício, apesar da pessoa ter as condições estatutárias, pessoas que estivessem ligadas a um determinado grupo. E eu mesmo contra isso,
com muito orgulho, eu queria dizer para vocês também, consegui me eleger. Eu acho essa questão assim de como ele tem que da carreira dele dentro do clube para até chegar a ser conselheiro vitalício é até legal, mas eu ainda não concordo com esse cargo de conselheiro vitalício porque se torna algo vicioso, né? Não que aquela pessoa que se tornou conselheiro vitalício ele seja ruim, mas virou uma coisa perpétua que eu acho que não é bom, como eu falei, para a democracia, né? Eu acho que se ele foi importante para o clube em um determinado momento da história, ele fez algo bom, eu acho que isso ele tem que ser homenageado por resto da vida, receber placa e mais uma série de coisas, mas essa questão de perpetuar de uma certa forma no poder do clube, que... Em certo ponto ele fica com, tipo, entre aspas, o rabo preso, né? Como eu falei, eu não acho legal, acho que tem essa questão do conselheiro, que ele é eleito pelo sócio, ele fica 4 anos, e se ele tiver a capacidade de se reeleger, ele cumpre o outro mandato sendo reeleito de novo pelo sócio, né? Então acho que esse é o único erro dessa questão de conselheiro vitalício. Senhor Luiz Carlos, eu queria agora, passando, eu estou louco para fazer uma pergunta aqui que está engasgada aqui na minha garganta. Passando agora para essa administração, a meu ver, que nem o senhor falou que não concorda, eu acho uma administração vergonhosa do Paulo Nobre, no nosso centenário. Eu queria, o senhor como membro do COF, né, líder do grupo do senhor, eu queria entrar na questão sobre a dívida que o Palmeiras tem com o Paulo Nobre. Teve uma votação há um tempo atrás sobre como seria o pagamento da dívida do Palmeiras para ele. Ele impôs, né, um pagamento. Eu queria que o senhor dissesse para mim como que o grupo do senhor tipo assim, reagiu, como que o grupo do senhor votou nessa eleição aí desse pagamento da dívida, os juros, né? Isso aí. Explica um pouco melhor como funciona o COF, né? O pessoal entender um pouco melhor. Tá. Bom, primeiro vou começar falando a respeito da dívida. E gostaria de deixar bem claro que eu relato as coisas que acontecem. Eu não estou tomando partido de ninguém, tá? Eu queria deixar bem claro isso. Então, o atual presidente, assim, como já disse antes, a Aliança Verde, ela jamais vai criticar, nós queremos estabelecer a política do bem dentro do Palmeiras e acabar com o ódio que existiu até agora. Então, o que aconteceu? Esse atual presidente Paulo Nobre, quando ele assumiu, ele encontrou, isso é o que eu vejo, estou vendo no COF, ele encontrou uma dívida, além da dívida do Palmeiras, uma dívida vencida de aproximadamente 50 milhões de reais, no dia que ele assumiu. Então, eu também critico, por exemplo, a transação do Barcos. Eu, se fosse o presidente do Palmeiras naquela ocasião, eu teria dito para o Fábio Koff que, olha, eu quero vender o jogador, eu preciso vender o jogador. Só que eu sou um negociante, eu sou um comerciante, eu sou um negociante. Então eu diria para ele, olha, eu acho que eu quero 15 milhões de reais no jogador, eu acho que é o que vale. Ou 20 milhões. Eu acho que valeria entre 15 e 20 milhões. O jogador é seu. Só que você vai me pagar, você vai me dar uma parte agora e o restante eu posso te parcelar. Mas eu não vou aceitar jogadores como vieram, que ficaram encostados e não jogaram praticamente nada no Palmeiras. Então, voltando ao assunto, ele se viu desesperado, porque ele encontrou uma dívida vencida de 50 milhões. Então ele foi obrigado a procurar de todas as formas. Quando ele não encontrou mais alternativa, ele foi colocando dinheiro, que ele tem uma condição financeira boa, e foi colocando dinheiro com o aval dele a juros muito baixos. Esses valores, devido também
ao déficit mensal que o Palmeiras apresenta, que o Palmeiras não é uma empresa, ele não tem que ser comparado com uma empresa, mas em tudo na vida você tem que ter entrada e saída, isso tem que se equilibrar. E o Palmeiras hoje apresenta um déficit financeiro mensal de aproximadamente R$2 milhões, R$1,5 milhão. Todo mês eu vejo isso no cofre. Tá? Então, isso aliado a isso, ele foi colocando dinheiro e hoje nós estamos aí beirando uns R$120 milhões. Então, isso foi discutido também no cofre, queria deixar bem claro. Esse valor é a dívida atual do Palmeiras? Não. A dívida com ele? Com ele, avalista. Ah, certo. Tá? Esse valor é só... E foram valores que foram sendo substituídos, coisa que o Palmeiras pagava 2%, 2,5% de juros ao mês, ele foi substituindo com o, como é que eu diria para vocês, com o prestígio e com o dinheiro dele, que ele tem. Então, você sabe que se você tem dinheiro, você consegue empréstimo muito mais baixo do que aquele que não tem. Então, ele conseguiu esse dinheiro para o Palmeiras a uma taxa de menos de 1% ao mês, que é a correção do CDI. Certo. Tá? Então, e esse dinheiro foi sendo colocado, e aí chegou nesse valor de aproximadamente 120 milhões. Então, foi proposto pelo COF, pelo pessoal do COF, a forma de pagamento. Isso aí, então, chegou-se num consenso de que o Palmeiras poderia pagar 10% da sua receita anual para ele. Tá? E que isso não ultrapassasse R$1,5 milhão por mês. E isso foi aprovado, ele aceitou, o Conselho aprovou, além do COF, o Conselho Deliberativo aprovou, e eu julgo que seja um negócio até interessante para o Palmeiras. Né? Lembrando mais uma vez que eu estou relatando a vida. E aí foi pedido para que começasse a se pagar somente a partir de maio, que no começo do ano existe um hiato, que o Palmeiras não vai receber nada, apesar de que o ano que vem, uma coisa que eu preciso dizer para vocês, o Palmeiras tinha todas as suas receitas comprometidas. Então, o patrocínio da Adidas estava comprometido, o dinheiro que a Globo nos dá estava comprometido. Então, não havia forma de se governar. E nós participamos do COF incessantemente com isso aí. Mas, Sr. Luiz Carlos, a falta de um patrocínio master durante toda a gestão dele também contribui para o aumento dessa dívida, entendeu? Ele sempre cita o profissionalismo da gestão dele, mas a gente não vê empenho em arrumar um patrocínio master, entendeu? Ele gastou, querendo ou não, foram 37 jogadores, entendeu? Eu queria saber se essas 37 contratações passaram pelo crivo do COF também, entendeu? Então, o COF tem os assuntos que a diretoria executiva, que é o caso dele, tem autonomia. Porque eu lembro que teve um outro presidente que chegou uma hora que o cara ia contratar e o COF brecava. Acho que ele tirou, né? Eu vou explicar. Então, então, vamos dizer, eu critico não a pessoa, eu critico as ações. Tá? Então, vamos falar a verdade. Então, eu jamais traria 37 jogadores do jeito que ele trouxe. Eu não traria. E alguns jogadores, por exemplo, que nem é o caso do zagueiro central uruguaio lá, Vitorino, o outro Eguri, é um verdadeiro absurdo o cara desse vestir a camisa do Palmeiras. Né? Bruno César. É uma coisa assim. Então, você falou muito bem, a falta do patrocínio, isso aumentou, nós deixamos de arrecadar
Então, com isso, nós pagamos mais juros. Né? Então, eu sei o que ele alega. Que ele não queria baixar muito para não colocar o Palmeiras numa situação baixa, degradante. Então ele bateu o pé em querer 18 milhões por ano, 18 milhões por ano, 18 milhões por ano, e não foi possível. Eu, se fosse presidente do Palmeiras, eu faria dentro da realidade. Nós estamos sabendo, todos vocês sabem, vocês são jovens ainda, mas vocês estão sabendo, lógico, são pessoas que vivem o dia a dia, que o Brasil está passando por uma situação financeira delicada. Então não adianta eu bater o pé em 18 milhões. Vamos fazer um negócio, olha, eu arrumei aqui uma empresa que pode pagar 15, que pode pagar 14. Vamos fazer um contrato por menos tempo. Eu sei também que eu não posso fazer por muito pouco tempo, porque eu vou ter problema com o uniforme, que a Adidas vai pedir um prazo para desovar o anterior e para fazer. Tudo isso a gente sabe, né? É complicado, o negócio é complicado. Mas eu teria aceito um valor menor para não aumentar o nosso endividamento. Então, é isso que a gente sempre debateu aqui, senhor Luiz Carlos, que nem o senhor está expondo que no seu plano de administrar o Palmeiras, o senhor até abaixaria o pedido do patrocínio, mas é uma opinião geral, não só nossa, como da diretoria da Mancha, que do Palmeiras, tipo assim, olha, eu banquei o Palmeiras com o meu dinheiro, entendeu? Então fica querendo dele, mas vocês querem o quê? Se não fosse ele, a gente estava lá. Isso que é o perigo durante 2 anos, sem o patrocínio. Entre aspas, sem o patrocínio. E aí, na primeira oportunidade, quando eu for reeleito, eu já chego com patrocínio. Aí eu vou que a gente sempre discutiu, que é unânime entre a gente, é isso aí. Que ele usou esses 2 anos de mandato para bancar com o dinheiro dele para ser reeleito. Eu não gostaria de entrar nesse detalhe. É o que a gente pensa. Não sei, eu não posso dizer. Eu vejo que... Luiz, infelizmente a gente tem muito pouco tempo de programa, né? Já foi diretor por alguns anos, mas até uma pergunta para mudar essa situação que a gente vive atualmente, não digo, esquece a parte financeira, digo dentro do futebol, né? Esse mau período que a gente vem passando aí por muito tempo, né? Qual que seria a sua principal ideia? Eu vou um time de futebol maravilhoso, ele também tem um clube, né? Então nós temos alguns planos para o clube, não vou me alongar nisso, de refazer o clube, negativa de débito, então poderia conseguir muito patrocínio para formar atletas olímpicos, aí talvez os nomes sejam idênticos, né? Por exemplo, vocês querem saber como é que eu sou? Vai me desculpar, o Roque Júnior, por exemplo, o pessoal, por que você não traz o Roque Júnior? O Roque Júnior tem uma ação contra o Palmeiras. Que entrou na justiça com o Palmeiras, pelo estatuto deveria ser proibido de entrar no clube, eu acho. Diferente se ele está certo. Não é? Vou tentar receber o meu dinheiro, de repente se eu não puder receber, eu vou resignar. É uma coisa. Outra coisa que eu tinha muito, nós não podemos perder esse jogador, gente. Nós não podemos. Então, categoria de base é um futuro dele. Né? Que ele não é um jogador que já chegue já com mais idade, cansado. Um jogador que vem, que está despontando e que nos deu... Só quando chegou também eles fizeram isso depois. Seu Luiz Carlos, faz as considerações finais, que infelizmente estourou nosso tempo aqui. A gente agradece muito a presença do senhor. O senhor pode fazer as considerações finais aí. Então, eu só digo que eu venho aqui, eu fui convidado, e apesar de orgulhoso, vocês puderam conhecer um pouco de mim. Eu sou Palmeiras, adoro esse clube, adoro esse time. Então, e a torcida Mancha Verde, eu fico babando ali. Já assisti muito jogo da geral. Hoje em dia a gente tem uma condição diferente, que você é conselheiro, você ganha lá um ingresso e tal. Mas eu admiro muito vocês, eu fico lá ouvindo as canções, as coisas, quero participar e vou voltar, se Deus quiser, logo à disposição de vocês. E parabéns pelo que vocês estão fazendo pelo Palmeiras. Aliás, eu ia dizer uma coisa, que o Palmeiras precisava de vocês, está precisando de vocês, e eu estou vendo um comportamento exemplar, porque é isso que o Palmeiras precisa nesse momento. Parabéns a vocês. Obrigado e desculpe. Obrigado. O start foi ontem
A gente antecipadamente já tinha convidado os 3 candidatos, né, possíveis candidatos aí à presidência do Palmeiras. Queria agradecer mais uma vez ao Luiz, que mesmo na semana que vem, no dia 21, o Pescarmona já confirmou que estará aqui, que nem eu também já falei, em nenhum momento a gente vai faltar com respeito com qualquer candidato ou com qualquer pessoa. As nossas únicas perguntas aqui é sobre em relação ao Palmeiras, eleição, ao time, nada contra a pessoa particular ou afins, né? Então, a gente, em nenhum momento a gente vai partir para esse lado de pessoal da pessoa e de respeitar a pessoa. Então a gente quer deixar bem claro isso aí. Marquinhos, rapidinho, domingos, que horas na sede, Palmeiras e Santos? Domingo a partir do meio-dia, concentração lá na sede lá. A gente vai andando até o Pacaembu, mais um jogo aí. Se Deus quiser mais uma vitória. O Palmeiras é tão azarado que o Robinho vai jogar. O Robinho, né? O Robinho. Mas se Deus quiser, a gente vai ganhar. A gente vai ganhar. Com o Robinho. Eu também acho, o Palmeiras vai ganhar. E um abraço pra Brasília, né, Marquinhos? Um abraço pra Brasília. Lembrando também que o Robinho é o maior freguês do Palmeiras que tem, é o Robinho. E assim continuará. Quando ele jogava em 2002, 2004, ele perdia até lá na... É isso aí, Festival do Centro-Sul, um sucesso. Depois a gente dá mais detalhes e boa noite, pessoal, que estou no nosso tempo. Até terça que vem. TV Mancha.